Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, estamos aqui de volta para o nosso estudo da casa, né? Da nossa casa, Templo do Silêncio. Vou mandar um beijo, um abraço para todo mundo, em especial para o grupo que participa desse estudo desse livro, né? Do livro Missionário da Luz, Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Então, hoje nós vamos estar fazendo o estudo do capítulo 12, Preparação de Experiência, primeira parte. Esse estudo que nós vamos fazer hoje é como o capítulo já diz preparação de experiência, então nós vamos ver, né, o processo de preparação para aqueles espíritos que estão em vias de retornarem ao campo da vida corpórea, ou seja, ao planeta Terra. Então, nós vamos ver esse processo, todo esse processo, que é vamos dizer assim, é um preâmbulo para o capítulo 13, que fala da reencarnação de Segismundo. Então, nós vamos dar uma olhadinha aqui, vamos estudar aqui um pouco, ver como é. Então, aqui a gente tem preparação da experiência. Eu vou mostrar aqui uma arte para vocês, que nessa arte é uma imagem, né? Em que diz assim, vimos no início do capítulo 12. Então, quando deu início ao capítulo 12, André e Alexandre estavam se preparando para voltarem ao mundo espiritual, quando, né, apareceu um companheiro conhecido de Alexandre e requisitou Alexandre para ajudá-lo vamos dizer assim, numa tarefa. E aí ele pergunta, Alexandre, lembra-se de Segismundo, nosso velho amigo? E aqui nessa imagem a gente vê Herculano, que é o espírito que procura ajuda de Alexandre, Alexandre propriamente dito, e André Luiz. Então estão os três ali reunidos conversando. E aí ele faz a pergunta para Alexandre, se ele lembra de Segismundo, velho amigo deles. E Alexandre diz, sim, o drama dele vive ainda em nossa memória. Ambos lhe devemos muitos favores. Então, eles ali estão falando, né, que eles conhecem, sim, sabe do acontecido, o que aconteceu com Segismundo, e que eles foram muito amigos, porque eles tiveram a encarnação, vamos dizer assim, ligadas, né? Eles foram amigos durante a última encarnação, então eles se conheceram, né? Tiveram contato com o outro. E aí, Herculano fala, Segismundo voltará à vida física e necessita de nossa colaboração urgente. Então, eu vou ler aqui um pouquinho só. Segismundo, presentemente, disse Herculano, voltará ao rio da vida física. A situação assim exige e não devemos perder a oportunidade de encaminhá-lo ao necessário resgate. Segundo está informado, Raquel, a pobre criatura que ele desviou em nossa época de laços efetivos mais fortes, e Adelino, o infeliz marido que o nosso irmão assassinou em lamentável competição armada. Já se encontram na crosta desde muito e há 4 anos religaram-se nos elos do matrimônio. Tudo está preparado a fim de que Segismundo regresse à companhia da vítima e do inimigo do pretérito, no sentido de santificar o coração. E aí ele diz, todavia estamos lutando com grande dificuldade para localizá-lo, infelizmente. Adelino, que ele será o futuro pai transitório, repele-o com calor. Tão logo surja nas horas do sono físico,
trabalhando contra os nossos melhores propósitos de harmonização. Em vista disso, o trabalho preparatório da nova experiência tem sido muito moroso e desagradável. Então, o que nós vemos aqui, né? Que Segismundo, Raquel e Adelino, que hoje, que no momento presente estão reencarnados, que na vida corpórea tem o nome de Raquel e Adelino, eles foram, vamos dizer, contemporâneos de existências passadas. E Segismundo, ele se apaixonou por Raquel, que era companheira de Adelino, e provocou toda uma situação de conflito entre eles, e o que terminou com o drama, com um desfecho não muito feliz, em que Segismundo assassinou Adelino. E Raquel, por conta de toda essa, assim, desse acontecido, ela foi viver no prostíbulo, ou seja, ela se prostituiu, né, para dar continuidade à sua vida terrena. E eles passaram por muito sofrimento, né? Todos eles desencarnaram quase que ao mesmo tempo. E os três foram para regiões inferiores. Mais tarde foram resgatados, né? E lá na colônia do nosso lar, eles entre si fizeram vamos dizer assim, um acordo de voltarem à vida terrena, Adelino e Raquel, como um casal. E Segismundo, mais tarde, iria se reunir a eles como filho do casal. Mas o que acontecia, né, como Alexandre fala aqui, que quando a gente encarna, a gente se esquece daqueles compromissos que nós assumimos lá na espiritualidade. E Adelino, todas as vezes que em sono, né, a espiritualidade tentava fazer uma aproximação entre eles, Adelino, ele se ressentia, né? Assim, eles tinham um pressentimento do que tinha acontecido, ele criava uma barreira para não ter contato com Segismundo e todo aquele, vamos dizer assim, aquele sentimento de repulsa, né? De a coisa não perdoada, ele surgia e isso dificultava, vamos dizer assim, a aproximação entre os dois. E esse problema, né, que surgia, ele estava fazendo com que aquele processo que lá na espiritualidade estava sendo desenvolvido para a reencarnação de Segismundo, ele não acontecesse de forma, vamos dizer assim, satisfatória. Estava dificultando todo aquele processo. Então, Herculano, ele conhecendo, né, André, sabendo que eles foram contemporâneos também em existências passadas, ele procura Alexandre e pede ajuda a Alexandre para ajudá-lo a convencer, né, a traçarem um plano a fim de que esse encontro entre esses dois, né, entre Adelino e Segismundo, acontecesse de forma harmoniosa, que Adelino se propusesse a aceitar Segismundo como filho, né, perdoando-lhe, né, o que ele já tinha lhe feito em outra encarnação, na encarnação passada, na existência passada, e assim o processo seria realizado. Então foi isso que aconteceu aqui. E Alexandre fala, né, que Herculano pode contar com ele, né? Ele diz que ele fará tudo o que estiver ao seu alcance, né, para que esse projeto ele aconteça de forma satisfatória.
E aí ele promete a Herculano que na próxima semana ele estará ao lado para conversar espiritualmente com Adelino e solucionar o problema da reaproximação. Então, Herculano agradece e se despede. Mas aí o que acontece? André, que estava ali, né, participando da conversa, ouvindo todo o diálogo, ele fica interessado, né, em mais esse aprendizado, que ele ainda não havia se envolvido com a questão da reencarnação, né? E aí, após ouvir o diálogo entre Alexandre e Herculano, André manifesta interesse em conhecer mais do assunto reencarnação. E Alexandre explica para ele a necessidade de um prévio conhecimento do processo. O que é isso, Ildete? Nós, né, a maioria de nós, quando nós adentramos a doutrina espírita, e aí a gente começa a conhecer um pouquinho, né, da doutrina, e aí a gente fica desnublado, né? A gente quer participar de todos os trabalhos, fazer tudo que todo o trabalho que a casa desenvolve, não só na parte social, mas principalmente na questão da mediunidade, das reuniões mediúnicas. Então, o que esse livro vem trazer aqui pra gente? Né? Vem trazer como Alexandre explica para André Luiz, que há uma necessidade prévia de conhecimento do processo. Então, tudo que a gente ainda não vivenciou, primeiro a gente tem que ver todos os esquemas, né? Tudo direitinho, para então a gente poder, de fato, participar daquele fato. Então, o que André está falando aqui, Alexandre está falando aqui para André, né? Que há necessidade de que ele conheça previamente do processo. Saiba mais ou menos como é que esse processo ele se dá, para que ele possa, de fato, ajudar naquilo que for preciso e desenvolver a sua aprendizagem. E, posteriormente, oferecer um trabalho de excelência. Então, vamos ver aqui o que foi que Alexandre falou para André. Ok? Aí ele diz: não tenho objeções, entretanto, não creio deva seguir os trabalhos sem nenhum conhecimento prévio do assunto. Em toda edificação verdadeiramente útil, não podemos prescindir da base. Temos bons amigos no planejamento de reencarnações. Serviço muito importante em nossa colônia espiritual, diretamente relacionada com as atividades do esclarecimento. Nessa instituição, durante alguns dias, você terá uma ideia aproximada da nossa tarefa, portas adentro de semelhantes trabalhos. Então, olha, Alexandre falando para ele, né? Que ele não tinha objeção nenhuma. Mas que havia a necessidade de que André conhecesse previamente do processo. E ele disse que ali, né? A instituição de atividade de esclarecimento, onde a pessoa vai ver, né? Vai conhecer, vai ter contato direto com o processo e que aí iria facilitar essa coisa dele. E aí, vamos um pouquinho mais adiante. Grande porcentagem de reencarnação na crosta se processa em moldes padronizados, né? Então, ele vai explicando, né? Como é que o fator acontece, como é que o processo acontece, né?
que a grande porcentagem, a grande maioria da reencarnação da crosta, ela se processa em modo padronizado para todos nos campos de manifestações puramente evolutivas. Ele está dizendo que há vamos dizer assim, um modo padronizado para a maioria das reencarnações. Então, todo espírito, ele necessita de voltar ao corpo físico, né? De voltar às experiências para se redimir de alguns erros, para progredir um pouquinho mais. Então, que há uma porcentagem geral, há um processo geral. Mas aí ele vai mais além um pouquinho, né? Isso aí ele está passando para André. Mas outras porcentagens não obedecem ao mesmo programa. Elevando-se a alma em cultura e conhecimentos e, consequentemente, em responsabilidade, o processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral como é lógico. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. Então, o que ele está dizendo aqui? Que, no geral, esse processo ele é feito dentro de um esquema mais ou menos igual para todos. Mas que há uma porcentagem, né, em que espíritos que já se elevaram, em que a alma já se elevou em cultura e conhecimento, então há uma responsabilidade maior nesse processo reencarnacionista, esse processo individual para determinado espírito. Então, esse processo, eles mantêm um serviço mais elevado, né, especiais, para a reencarnação daqueles espíritos que vão reencarnar, né, como trabalhadores e missionários. Então, há uma diferença entre o processo reencarnatório da maioria dos espíritos e aqueles espíritos que já se encontram em vamos dizer assim, em um estado mais avançado, mais evoluído um pouco. Ok, gente? Então, vamos ver aqui. Bom. E aí, André, fica meio, que coisa, né? Deixa eu ver aqui, onde é que eu tenho? E aí, Alexandre coloca aqui para André. Pois bem, o próprio Jesus nos deixou material de pensamento para o assunto em exame, quando nos asseverou que se a nossa mão ou os nossos olhos fossem motivo de escândalos, deveriam ser cortados ao penetrarmos no templo da vida. Compete-nos transferir a imagem literal para a interpretação simples do espírito. Se já falamos muitas vezes em experiências de autoridades, da riqueza, da beleza física, da inteligência, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos retificadores. Por que ele falou isso? Porque ele fala aqui, né, que André fica bem sem compreender, né? Ele faz assim. O problema é, desejando imprimir firmemente no meu espírito a noção de responsabilidade, o instrutor prosseguiu, tornando mais grave a inflexão da palavra. Então, o que ele está dizendo? Que Jesus ali, né, nos deixou material. Então, há uma parte no Evangelho que se fala assim, que Jesus fala, né, se sua mão ou seus olhos for motivo de, vamos dizer assim, de queda, é preferível que se corte a mão e que se tire os olhos. Né? A gente sabe dessa passagem que tem no Evangelho. E aqui ele traz para a questão da reencarnação. Bom, gente, se nós já tivemos tantas, vamos dizer assim, tantas oportunidades, né? Viemos ricos, belos, né?
inteligentes, ocupando um cargo de autoridade, um prefeito, um governador, um presidente. Então, nós tivemos todas essas chances, né? Tivemos todas essas passagens e nós falimos. Então, não seria justo que, ao voltarmos, nós tivéssemos as mesmas regalias. Então, ao voltarmos, nós vamos voltar numa condição inferior para vivenciar um lado que o outro vivenciou, para saber mais ou menos como é que é o processo. Então, é aqui que entra a questão do se nossa mão ou os nossos olhos fosse motivo de escândalo, deveria ser cortados ao penetrarmos no templo da vida. Então, se nós falimos e voltamos de novo, nós não vamos ter as mesmas regalias que tivemos antes. Temos que passar pelo bom cadinho para poder crescermos espiritualmente, moralmente. Então, vamos ver. Então, daí, Alexandre, né, encaminhou André lá para o planejamento de reencarnações. E aí ele levou lá para aquele, vamos dizer assim, aquele complexo onde existia, né? Onde era feita esse processo. Aí ele diz, constituía-se o movimentado centro de serviços de vários prédios e numerosas instalações. Árvores acolhedoras enfileiravam-se através de extensos jardins, imprimindo encantado aspecto à paisagem. Reconheci logo que o Instituto se caracterizava por grande movimento. Entidades insuladas ou em pequenos grupos iam e vinham, estampando atencioso interesse na expressão fisionômica. Pareciam sumamente despreocupados de nossa presença ali, porque quando não passava sozinho ao nosso lado, engolfadas em profundos pensamentos, iam em grupo afetuoso, alimentando discretas conversações, muito grave e absorvente, ao que me parecia empenhavam reduzidos rolos de substância semelhante ao pergaminho terrestre, relativamente aos quais não possuía eu até então a mais leve notícia. Então, ao adentrarem lá vamos dizer assim, ao prédio, né? Onde se realizava onde havia vários prédios e numerosas instalações, André observou, né, que as pessoas se movimentavam e que algumas delas levavam na mão rolos, parecendo pergaminhos, e que mais adiante Alexandre vai explicar para ele que aquele rolo ali, ele, como é o nome, continha, vamos dizer assim, o desenho do projeto do corpo a que o espírito iria ter acesso ao reencarnar. E aí eles adentram a instituição e Alexandre apresenta André o discípulo Josino, que é quem irá, a partir daquele momento ali, dentro da instituição, oferecer os conhecimentos aos quais André precisa para se inteirar do processo. Apresentou-me André. Deixa eu coisa aqui que tá um pouquinho aqui. Aí tá bom aqui. Apresentou-me André, o assistente Josino, que me recebeu com extrema delicadeza, gentileza e fidelguia. Não foi que eu parei mesmo. De trato. Esclareceu o instrutor o objetivo de nossa visita. Desejava-me fosse conferida a possibilidade de visitar a instituição de planejamento quantas vezes me fosse possível durante a semana em curso, em vista da minha necessidade de adquirir noções seguras referentemente ao trabalho de auxílio nas atividades reencarnacionistas. O assistente prometeu a melhor boa vontade, conduzir-me-ia a colegas deles para que
não me faltasse minúcias de conhecimento, exporia suas próprias experiências à minha. Então, Josino, né, esse nosso irmão, ele se dispôs a ajudar André no que fosse possível e lhe apresentaria outros assistentes, né, que também ajudaria nesse processo do conhecimento. Aqui a gente só vai ver, né, a parte em que André adentra lá o Instituto de Reencarnação e que ele vai ver todo o processo, né? Então, ele ainda diz assim, aí a Joselina ainda fala para ele, faz uma observação para ele, para que eu retirasse delas o máximo proveito e, por fim, quando estivesse ao seu alcance, guiaria os meus impulsos à aprendizagem. Então, ele estava ali aconselhando a André Josino que André observasse tudo, né? E que no que dependesse dele, ele ajudaria. Então, vamos ver mais um pouquinho. E aí, eles adentraram e ali, enquanto eles estavam conversando, André, ele viu que não longe de nós, né? Não longe do grupo, né? Alexandre, Josino e ele, em luminosos pedestrais, descansavam duas maravilhas da estatuária, a figuração delicada de um corpo masculino e outro modelo feminino, singularmente belo pela perfeição anatômica, não somente da forma em si, mas também de todos os órgãos e as mais diversas glândulas. Através de disposições elétricas, ambas as figurações palpitavam de vida e calor, exibindo eflúvios luminosos quais os homens e mulheres mais evoluídos da esfera carnal. Então, era mais ou menos isso que André estava, visualizando lá no Instituto de Reencarnação. Então, ele viu lá em pedestrais, né? Duas maravilhas, né? Estatuária, como ele fala, a figuração delicada de um corpo masculino e de outro corpo feminino, né? E nesse corpo ele observou que todas as partes, né? A anatomia do corpo humano, todos os órgãos, a pele, tudo estava ali, os vasos sanguíneos, que nós vamos ver na segunda parte, quando ele descreve o que ele observou ali nessas estátuas, né? Nesses modelos de corpo. Ok? Vamos olhar mais um pouquinho. E aí, a Alexandre, ele observa que André fica meio que... como é que eu vou dizer assim? Meio que... como é que é? Aqui também há vamos dizer assim... vamos dizer assim, uma exposição do corpo. O corpo é visto como uma coisa, assim... mais ou menos por aí, né, gente? E aí Alexandre fala, talvez André não conheça bastante o nosso respeito e gratidão ao aparelho físico terrestre. Em verdade, falou o irmão Juninho, juntei. Ele fala, né? Ignorava até agora que o corpo carnal fosse entre nós objeto de tamanhos cuidados. Não sabia que a nossa colônia contasse com a instituição desse teor. Então ele estava meio que, vamos dizer assim, surpreso, né, de ver que ali o corpo, ele tinha um cuidado, né, era visto como a gente tem que ver o nosso corpo, né, a gente deve cuidar do nosso corpo, deve amar o nosso corpo, porque é ele que nos serve de instrumento para o nosso crescimento. E aí ele continua, né, e aqui já é Josino que fala. O corpo físico na crosta planetária representa uma bênção de nosso eterno Pai. Constitui primorosa obra da sabedoria divina, em cujo aperfeiçoamento incessante temos nós a felicidade de colaborar. Aquilo que eu tinha falado, né? O nosso corpo, nós devemos ter todo cuidado com ele, porque é ele que vai facilitar a nossa permanência aqui, enquanto seres encarnados, para a nossa evolução. E todo cuidado é pouco. Então, eu não vou entrar aqui muito em detalhe, porque isso deve ser tema de algum outro capítulo que nós vamos ver aí. E aí ele fala, em todas as colônias de expressão elevada, essas tarefas são desempenhadas
Com infinito carinho, o auxílio à reencarnação de companheiros nossos traduz o nosso reconhecimento ao aparelho físico que nos tem proporcionado tantos benefícios através do tempo. E aí, depois que eles falam tudo isso, André Luiz, ele se lembra do pai dele, né? Que reencarnou de forma, como é o nome, foi diretamente das zonas infelizes para a terra, ele diz. E aqueles que regressam à crosta, partindo das regiões mais baixas, terão o mesmo generoso auxílio. E aí ele fala, né, querendo imprimir por que ele estava fazendo aquela pergunta, ele disse: meu genitor, o pai dele, na derradeira romagem terrestre, voltou faz algum tempo à esfera carnal em condições bem amargas. Então a gente sabe que o pai dele, ele teve várias, vamos dizer assim, amantes, né? A mãe dele sofreu muito. E quando ele desencarnou, ele foi para o mesmo lugar onde aquelas mulheres, né, as quais ele tinha envolvimentos sexuais, estavam. Né? E lá ele continuou com a mesma vida de quando ele tinha encarnado. Né? E aí a gente